Steinhaus. Cassiano está. É o Cassiano Steinhaus, sim. E aí, Cassiano? Tá, vamos começar então nossa live. Obrigada aí pela ajuda de você que ajudou. Boa noite a todos. Eu me chamo Eduarda, eu sou atriz, já trabalhei em mais de 20 novelas na Rede Globo, atuei em mais de 10 filmes brasileiros, ao lado de pessoas e atores muito renomados. Na Globo, eu participei de várias novelas, ao lado de Fernanda Montenegro, Tata Werneck, Antônio Fagundes, e no cinema eu participei também ao lado do nosso querido e maravilhoso... Ai, me esqueci o nome dele agora, que faz Minha Mãe é uma Peça. Ai, meu Deus. O Paulo Gustavo? O Paulo Gustavo, nosso incrível Paulo Gustavo. Não sei como eu pude esquecer o nome dele. Eu anotei aqui na minha cola, mas não achei. Então, eu também participo além de ser atriz, eu participei de várias palestras ao lado do meu pai, Marcelo Sefrin, que está aqui com a gente na nossa live. E agora que eu já me apresentei, gostaria que eles também se apresentassem. Quem vai? Sou eu, Marcelo? Luzia. Sou eu? Pode ser tudo. Isso. Bom, eu sou Luzia, eu sou advogada há quase 14 anos, sou advogada e palestrante, né? Tô iniciando agora, né? Marcelo e Duda já estão bem mais na frente, estou aprendendo com eles. E a gente está aqui, inclusive, como uma meta, né? Para o nosso outro lado, para a nossa outra profissão de palestrante, né, Duda? Fazendo essas lives. Legal. Isso. Então tá, vou me apresentar para quem me conhece aí, o Cassiano conhece, está aí, um grande amigo. E meu nome é Marcelo Sefrin, eu sou palestrante, trabalho com palestras há mais de 25 anos. Estou sem voz, gente, estou sem voz aí, mas já estou desenvolvendo aí algumas técnicas aí para melhorar aí. Com essas mudanças de clima aqui no nosso estado, hoje está incrivelmente frio no Rio Grande do Sul e aqui na nossa cidade também, que é Santa Cruz do Sul. E eu trabalho com palestras há mais de 25 anos, sou musicoterapeuta também, sou coach, e fiz também agora um MBA em felicidade organizacional, que faz com que a gente também possa buscar mais conhecimento para poder passar para as pessoas nos nossos trabalhos. Trabalho com treinamentos também há vários anos, e agora também com a minha filha, que já vinha atuando, esteve um tempo fora, mas agora está de volta. Ano que vem a gente vai participar, ela vai participar juntos também dos trabalhos. E também tem a Silvana, que também participa cantando, que faz uma dupla aí comigo também nos trabalhos. E então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos temas, do tema de hoje. Como haviam nos pedido, algumas pessoas nos pediram para falar um pouquinho mais sobre a questão de propósito, motivação, até em função do final do ano, a gente resolveu escolher a temática, falando um pouquinho sobre sonhos, motivações e propósito. Eu acho que é bem interessante o tema, a gente falar um pouquinho sobre os sonhos, o que é sonhos, o que seriam sonhos para a gente, e depois falar um pouquinho sobre motivação, qual é a diferença até, existe a motivação e existe entusiasmo. Então a gente vai trocar algumas ideias então sobre isso e finalizando um pouquinho também sobre propósito, como a gente pode alcançar, como a gente pode buscar um propósito de vida e o que é isso, o que quer dizer o propósito, qual é o significado, tá bom? Vou passar para uma de vocês, se quiser falar um pouquinho sobre sonhos, o que vocês entendem aí por sonhos, e aí a gente vai fazendo esse bate-papo entre nós, que é
é uma live bem informal. Então, vamos lá, vou passar para uma de vocês aí. Luzia, quer começar? Pode ser. Ainda não vejo você, Marcelo. Que engraçado, né? Eu também não vejo nem a Duda, nem a tia. Nossa. Bem, estamos nos ouvindo. É como diria Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Falhas E aí técnicas. acontece esses pequenos contratempos, mas tudo bem, porque todo mundo está nos vendo. Sim. Beleza. Bom, sobre Fala sonhos. um pouquinho sobre sonhos. Isso. Como é que tu vê isso aqui? Sobre sonhos. Sonhos é o que motiva a gente, né? É o que faz a gente fazer a ação, né? É o que nos motiva para que a gente siga em frente e tenha sempre uma motivação para não desistir, né? Os nossos objetivos, os nossos sonhos que a gente realmente deseja. E aí, os sonhos, eles vão com o tempo. Tem sonhos que eles ficam definitivamente na nossa vida. Tem sonhos que eles são passageiros, que a gente desiste deles, né? Depois você fala, quero realmente isso? Não, acho que eu não quero isso. E ainda tem também uma coisa, gente, que é quando a gente acredita que quer, que sonha, que tem aquele desejo, mas que na verdade não está disposto a pagar o preço. Então, assim, muitas vezes a gente não evolui, a gente acredita que está fazendo o suficiente. Eu estava pensando, inclusive, sobre minha vida. Estava pensando, Luzia, você deveria estar em outro patamar e você está em um porque você não tem feito, na verdade, tudo que precisa ser feito. Então, às vezes, a gente vai se enganando, achando que está fazendo o que deve ser feito, mas a gente está fazendo mais ou menos. E aí também tem a questão da gente se enganar no sentido de, eu estou, enfim, fazendo todo o esforço possível, mas não está. E não está muitas vezes por quê? Porque intimamente, lá dentro do seu íntimo, você não quer, não é aquilo que você verdadeiramente quer. E aí depois você descobre, realmente não era isso. Então, assim, às vezes a gente passa a vida toda fazendo algo, acreditando que é aquele o nosso sonho, e aí você se dá conta que não, que o seu sonho não é aquele. Faz sentido Sim. isso para vocês? Sim, sim. E aí também, só mais uma coisa. E aí também, inclusive, porque dependendo do sonho, ele exige muito de você. E aí você tá ali naquele mundinho confortável, entre aspas, e aí fala, vou ficar por aqui mesmo, né? E se acomoda. Sim. E esquece, desiste. Ok. Isso, gente. Eduardo, legal, Luzia. Para ti, Eduardo, o que tu entende aí por sonho? O que pode acrescentar? Eu acredito que sonho é o que nos inspira a viver, nos inspira a querer evoluir. Ter um sonho é quando a gente tem aquela vontade de chegar lá, ter aquele objetivo, aquela meta, que também pode ser chamada de sonho. É tu ter um porquê tu levantar todos os dias da cama, porquê tu trabalhar incansavelmente. Sonhos são pequenas ou grandes motivações diárias que a gente tem por uma causa maior. Sonho que realmente nos motiva a viver, nos motiva a sermos pessoas melhores todos os dias, o tempo todo. E só que não dá para ficar só no sonho, né? Inclusive, tem um livro da Marilyn Monroe e ela dizia que é melhor sonhar do que realizar. E eu demorei para entender o significado dessa frase. E realmente, a gente só sonhando é maravilhoso, porque na nossa cabeça sempre acontece de uma forma mágica, de uma forma fantástica, de uma forma que é mais bonita do que na realidade. Então, a gente tem que sonhar, com certeza, porque é o pontapé inicial para tudo, é o ponto-chave de tudo, mas a gente tem que realizar os nossos sonhos. Isso é o que é maravilhoso. Isso que eu acredito que seja o propósito, assim, verdadeiro. A gente realizar os nossos sonhos. E uma coisa interessante que eu quero comentar para vocês também, essa questão
de sonhar e realizar, né? Porque muitas vezes a gente, grande parte das pessoas sonha, que é algo que a gente quer buscar, quer alcançar, mas nunca vai atrás do sonho, não corre atrás, não realiza os sonhos. E aí muitas pessoas dizem o seguinte, que eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, sonhar e realizar. Aí as pessoas dizem que não conseguem realizar os seus sonhos porque não tem tempo, certo? Aí existe uma questão em relação a tempo, a gestão do tempo. O tempo, na realidade, a gente não administra. Aí perguntar, mas a gente consegue administrar o tempo? Não, o tempo não se administra. O que a gente precisa fazer é buscar prioridades, é trabalhar em cima das prioridades. Então a gente precisa se organizar e se disciplinar para que a gente possa aí sim realizar os nossos sonhos. Porque se a pessoa não tem organização, não tem disciplina, dificilmente ela consegue realizar os sonhos. Ela tem sonhos, mas sempre fica naquela, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, o tempo passa rápido. Gente, o tempo tem 24 horas, só. Então, se a gente se organizar, a gente consegue buscar, trabalhar em cima das prioridades, e aí sim, é lógico que é uma questão de gestão de tempo, que é um outro tema que é muito interessante, que a gente poder falar, assim como a produtividade. Outra questão, eu vou falar depois, tem mais algumas que as pessoas dizem, não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro para realizar meus sonhos. Gente, questão do dinheiro também é uma questão de planejamento, de organização. Digamos que alguém queira fazer, eu não conheço o Brasil, eu não conheço o Nordeste do Brasil, nunca fui para as praias do Nordeste. O que é possível fazer? Fazer um planejamento, vai juntando todo mês um pouquinho e vai se organizando para conseguir realizar o sonho. Aí as pessoas dizem, mas eu não consigo juntar R$100 por mês. Junta 80, junta 50. Não consigo. Gente, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Tá? Então isso é importante, a gente precisa se dar o luxo de correr atrás. Se quer alcançar algum sonho, corre atrás. Mas diz, ou melhor, corre na frente, né? Vai em busca do seu sonho. Se precisar juntar dinheiro, faz um bico, vou falar em bico, entre aspas, para quem não sabe o que é bico, é buscar uma renda extra. Faça um pão caseiro para vender, faça docinhos, faça bolacha de Natal agora, façam, sei lá, inventem, mas façam algo a mais. E aí a gente consegue chegar onde a gente quer. Eu teria dezenas de coisas para contar para vocês. Eu quero e eu consigo. E aí a gente vai atrás e consegue. Tem coisas incríveis que com certeza em algum momento vocês vão escutar. Outra coisa, depois eu passo a palavra aí, rapidinho. Não tenho sorte. Tem gente que passa o tempo inteiro dizendo, mas eu não tenho sorte, só o fulano tem sorte. Outra questão, eu estou muito velho, estou muito velho, já passei da idade. Gente, a idade está na mente. Pense que a idade está na mente das pessoas. Eu conheço pessoas, Luzia, Eduarda, deve conhecer também pessoas de 20 e poucos anos que são velhos, estão caídos. Por quê, gente? Porque a mentalidade deles é de pessoas de terceira idade, pessoas de idade, e aí justamente elas vão dizer que estão muito velhas. Porque eu não consigo, porque eu não sei o quê, que a minha idade não dá mais, que eu tenho dor aqui, dor. Vamos levantar, desculpe a expressão, vamos levantar a bunda da cadeira e correr atrás dos sonhos, tá bom? Mais uma questão. Mas, Marcelo, sabe o que é? Que dá trabalho. Dá trabalho também, né? Assim, exige muito da gente, a gente Sim. realizar os sonhos. Então, assim, nem todo mundo está disposto a pagar esse preço, porque, assim, para realizar os sonhos, exige muito sacrifício. Eu estou vivendo essa fase de empreendedora, por exemplo, a Patrícia, aqui também que estou vendo, ela também vive isso, e assim, é muito desafiador. Então, às vezes é mais confortável desistir do sonho e ficar lá naquele, entre aspas, conforto, né? Que não te leva a nada. Sim, sim.
Exato, é bem isso aí. Tem pessoas que realmente não suportam isso. Eu digo o seguinte, as pessoas vencedoras são essas justamente que vão à luta, que vão E atrás, não que correm, desistem. que não desistem, que é o último item que eu ia falar para vocês. E aí dizem que só funciona com o outro, só funciona com o fulano. Ah, porque meu vizinho está todo ano trocando de carro, eu não consigo trocar. Mas o que está fazendo para ficar para trás? Não que a E gente as pense pessoas, que é o mais importante os bens móveis, materiais, não. Mas é interessante quando a gente quer. Pode tu estava falando falar? de sorte, né, Marcelo? Sim, Justamente, quem desiste sempre olha para o outro e diz, ah, aquele lá teve sorte. É, Para o sim, exatamente. outro, sempre é sorte. Mas sabe o que é sorte? Sorte é levantar cedo e fazer alguma coisa. Sorte é tu trabalhar no emprego que às vezes tu não ama para realizar um sonho que é maior que tu. sim, Sorte é trabalhar para botar comida na mesa. Deixar de comprar coisas que tu quer para comer, para se vestir, para pagar conta. Sorte são tantas coisas muito mais pesadas do que sorte. sim. Então é muito fácil a gente olhar para o olho, para o outro, botar o dedo na cara dele e dizer tu tem sorte. Só que ele não viu os bastidores da nossa sorte. É Então, verdade. que nós não sejamos essas pessoas que põem o dedo no rosto do outro e fala que ele teve sorte. E que a gente também pare de escutar que a gente tem sorte. Porque não é sorte, é trabalho e trabalho pesado. Isso aí. Duda, É e bem isso. assim, como disse Thomas Jefferson, e a frase dele foi repetida por Isso. É e bem isso aí. Vitor Hugo disse que, na verdade, a sorte é o encontro da competência com a oportunidade, né? É, Então, Que assim, legal. se você for perfeito. pensar, a sorte, ela é você que faz a sua sorte. Ela simplesmente não existe, vem e te encontra. Porque, assim, ok, até parece uma boa oportunidade, mas se você não está preparado, e aí? Você vai perder, né? Então, Isso, assim, Verdade. você tem que estar pronto, né? exatamente. E como foi dito, né? É trabalho, é trabalho. A sorte, ela, entre aspas, ela vem ao encontro, né? Como foi falado também nessas frases aí. Uma outra A questão Patrícia está interessante, falando, Marcela, a Patrícia está sim, falando que ninguém viu os bastidores, né? Quando isso, A Duda falando, você levanta cedo, tudo que você faz. E aí ninguém vê os bastidores, o pessoal só vê a exato, parte boa que você posta. Até porque, em isso, regra, as pessoas, elas não ficam postando, tô levantando de madrugada, tô ralando aqui, né? É a parte boa mesmo. isso, exatamente. Para ter uma ideia, eu vou só fazer um parênteses aqui. A minha esposa e eu, nós temos uma loja de produtos naturais, mas a minha esposa que administra. Eu só administro os lucros, tá? Brincadeirinha, gente. Mas assim, ó, olha, o que eu quero dizer é justamente isso. As pessoas que enxergam de fora dizem, mas eles estão bem, eles têm uma loja, agora trocou de lugar, aumentou, dobrou o tamanho da loja. Gente, as pessoas não sabem os bastidores, como a Patrícia falou aqui também, eu estou lendo aqui, as lutas que a gente tem lá atrás, nos bastidores, porque não é Exatamente. fácil. Se vocês observarem aqui ao redor, você tem que ver para a gente fazer a live aqui, não é simplesmente ligar o celular e ficar lá. A gente precisa se preparar, assim como um professor, a gente tem que ter conhecimento, tem que estudar para a gente poder passar as informações para as pessoas. Aqui tem iluminação, tem fio para cá, tem fio para lá. As pessoas não sabem quem está por trás das câmeras também, certo? Então, assim, quando a pessoa Exatamente. olha na televisão, a Eduarda, que trabalhou na Rede Globo, ela sabe que é lindo tu olhar a televisão e ver ali os artistas, uma pele linda, maravilhosa, né? É tudo lindo, tudo maravilhoso, mas não sabe o trabalho que dá para fazer uma propaganda. Eu já trabalhei em TV também e com propaganda e publicidade, e a gente sabe que para gravar 30 segundos, às vezes leva 2, 3, 4, 5 dias.
porque não é simples assim. Então as pessoas, como a gente diz, quer buscar os sonhos, vá atrás, corra, trabalhe, lute, batalhe, levante cedo e busque realizar os seus sonhos. Mas tem uma outra palavra que a gente vai falar um pouquinho, tem mais dois temas aqui que pertencem também, está dentro de sonhos, né, que é a motivação e propósito. E a gente vai falar um pouquinho sobre motivação. O que vem a ser a motivação, gente? A motivação, a própria palavra, se nós separássemos a palavra em duas, seria motivo e ação. Então, a motivação é ter motivos para agir. Então, isso é motivação. Uma forma bem simples para que vocês possam entender melhor o que é motivação. Mas tem três questões que é interessante falar. Por que as pessoas andam tão desmotivadas hoje em dia? Eu vou citar três porquês. Por que as pessoas estão tão desmotivadas? Primeira delas, falta de perspectiva. Falta de perspectiva. As pessoas elas não sabem onde querem chegar, aonde é que podem chegar. Segundo é o reconhecimento. Reconhecimento pelo esforço, pelo seu trabalho, pelo que faz. Isso é fundamental, gente, para que a gente possa manter nossa autoestima, a nossa motivação elevada. Então, perspectiva é a primeira, segunda, reconhecimento. E o terceiro é a utilidade. As pessoas, às vezes, muitas vezes, digamos, se está num projeto, ou criando um projeto dentro de uma empresa, ou enfim, e as pessoas simplesmente te deixam de lado, buscam outras pessoas, e você sempre fica ali. Então, essa falta de utilidade acontece muito também, a gente pode falar até na terceira idade, né? Por que as pessoas hoje de idade, 60, 70, 80 anos, estão voltando ao mercado de trabalho? Justamente por isso, por falta, elas se sentem úteis. Então, a utilidade é muito importante. Então, que a gente entenda que muitas pessoas estão desmotivadas por isso. E o que causa isso? Porque a falta de motivação, ela causa o quê? Desinteresse pelo trabalho, a pessoa se sente só um cumpridor de tarefas, o trabalho não rende, as horas passam, as pessoas perdem o foco. Então, todas essas coisas acontecem, ficam errando o tempo todo. Então, gente, a motivação é muito importante. Eu quero só falar para vocês, antes de a Luzia e a Eduarda falar, eu estou me esticando demais, eu vou me cortando, tá? Mas tem uma diferença entre motivação e entusiasmo. Entusiasmo é algo que está nato na pessoa. Então, aquela pessoa que vocês que estão com vocês, que vocês percebem que ela chega irradiando alegria, energia, essa é uma pessoa entusiasta. É uma pessoa que já tem dentro de si o entusiasmo. E a motivação, ela vem de fatores externos. Para vocês entenderem o que é isso. Digamos que hoje, por exemplo, lá fora está frio. Então, o motivo para que a gente coloque uma manga comprida, um casaco, um blusão, é um fator externo que atinge a nossa pessoa, nos atinge internamente. E a motivação é isso. Então, a gente precisa, ela parte de fatores externos e nos move internamente. Digamos que no final do ano eu quero pintar a minha casa. Então, é um fator externo, pintar a casa. Algo que vai fazer com que eu me motive para agir. Ok? Deu para entender, Luzia e Eduarda? Complemente um pouquinho aí sobre isso. Motivação. Eu tô aqui com o olho, parece que eu tô chorando, gente. Me atacou uma gripe. Nossa, pode falar, Duda. Eu estava pensando aqui, quem já ouviu falar na motivação, na depressão de inverno? A gente realmente é muito atingido por como estão as pessoas ao nosso redor, como está o clima ao nosso redor, como está, em que ambiente nós estamos. Nós somos muito atingidos por isso. Verdade. E tem a depressão de inverno, que acontece quando, principalmente em países que chove muito,
E claro, por exemplo, a gente mora no Rio Grande do Sul, tem bastante aqui no Sul, que quando é inverno, obviamente, então tá frio, o sol tá mais fraco, nós passamos a ter uma depressão de inverno, porque o ambiente, o clima, atinge os nossos hormônios, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e eles modificam a gente internamente, a ponto de ficarmos depressivos. Então, é muito importante a gente lidar com o nosso externo, com o nosso ambiente, com as pessoas que estão ao nosso redor. É claro que se eu trabalho numa empresa que tem vários funcionários, eu não posso escolher com quem eu vou trabalhar, com que pessoa que eu vou ficar perto, não tem como. Mas não é bem melhor a gente trabalhar perto de pessoas positivas, pessoas motivadas, pessoas felizes? Então, a gente não pode escolher com quem a gente com quem a gente vai trabalhar, mas a gente tem o poder de escolher quem nós podemos ser para com os outros. Então, seja a pessoa que tem entusiasmo da sua empresa, a pessoa entusiasta da sua família. Para muitas famílias, para muitas pessoas, o Natal é meio depressivo, não é aquela coisa feliz, como geralmente é para todo mundo. E por que a gente não pode, então, de repente, tornar a vida das pessoas ao nosso redor, a vida da nossa família, um pouco melhor? Com o nosso ser, com quem nós somos, principalmente por dentro, para jogar para fora e atingir as pessoas que estão ao nosso redor. Então, só queria deixar isso claro, assim, que existe sim um fator externo, a motivação é sim relacionada a fatores externos, mas que a gente pode mudar tudo, mudando quem nós somos internamente. Eu vi uma vez uma frase que era mais ou menos assim, Duda e Marcelo. Seja o que você gostaria que o outro fosse, né? Legal. Então, assim, é impressionante, mas a mudança, ok, tem os fatores externos e tudo, mas tudo tá. A questão começa com a gente, né? É tudo dentro da gente. E as mudanças, a gente consegue atingir pessoas, melhorar relações, quando a gente também muda, né? A mudança é sempre de dentro para fora. Então, assim, não adianta você querer uma coisa que venha, que os outros mudem para depois você mudar. Não é assim, né? E essa questão de fatores externos, isso salvo engano, é até uma questão química que acontece no cérebro, né? Nesses países extremamente frios, que tem alto nível de suicídio, porque realmente eu esqueci agora, mas tem um processo que acontece no cérebro que só o sol faz isso, né? Então, assim, a ausência de sol faz a pessoa ficar depressiva, enfim. E aí, né, o dia cinza, chuvoso, realmente, do meu ponto de vista, que sou nordestina, do Piauí, de um sol de 40 graus, não é nada agradável. Com certeza, né? E também, é que nem vocês estavam comentando, depende muito, obviamente, da gente, no ambiente de trabalho, por exemplo. Com certeza tem aquelas pessoas, quando a gente fala em motivação, em positivismo, tem aquelas pessoas tão negativas que elas, entre aspas, até contaminam muitas vezes o ambiente. Então a gente tem que até se blindar disso, né? Porque tem aquela pessoa que quando chega na empresa, tu dá um bom dia, alegre, faceiro, né? Bom dia, tudo bem? Aí, muitas vezes se ouve o quê? Só se for para ti, certo? Isso é comum chegar numa empresa e dar um bom dia e receber de volta só se for para ti. Né? Mas, poxa, Marcelo, mas olha que dia lindo que tá. Faz. Marcelo, sabe que eu trabalhava no escritório, que eu tive uma chefe, que um dia ela me chamou a atenção, ela me chamou numa sala particular, porque ela disse que eu chegava todo dia e falava, bom dia, pessoal. Acredita
nisso? E ela te cortou. Oi? E ela queria que tu não dissesse mais com essa Exatamente. alegria. Exatamente. E ela era muito mal-humorada e cara fechada, sabe assim? Sim, Testa enrugada. sim. E aí eu falei, nossa, que coisa, né? Geralmente é o contrário, né? As pessoas gostam de gente que é alta astral. Enfim, me chamou a atenção e falou, como você acha que tá todo mundo de manhã cedo, só você chega nessa animação toda, rindo desse jeito? Sabe assim? Me deu uma bronca. Nunca esqueci disso. Tem uma frase, agora falando nisso, falou de sorriso, esses dias eu já falei também, aquela frase que diz: se você não tem um sorriso no rosto, jamais abra uma loja. E é isso, gente. Se tu não sabe sorrir, se não tem um sorriso, que seja nos olhos, para passar para as pessoas, não abre uma loja jamais, não abre um comércio, nem vai trabalhar na linha de frente, porque você não serve para isso. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, porque é a realidade. E as pessoas se incomodam, às vezes, com a gente que tem um sorriso, com a gente que é alegre, que quer levar, quer irradiar alegria e energia para as outras pessoas, e tem pessoas que não suportam isso, porque elas não Verdade. são assim. E muitas vezes elas acabam, aí entra todas aquelas questões de ciúmes, de inveja, de não gostar da pessoa, porque ela é muito espalhafatosa. Não, não é porque é porque ela não, ela quer ser e não é. Então muitas vezes a gente joga o que a gente não é para os outros, né? É isso Mas mesmo. eu queria falar também a questão de, vamos entrar um pouquinho agora na questão de propósito. Depois a gente pode fazer um mix dos sonhos, da motivação, de propósito. Falar um pouquinho do propósito. O que é o propósito? Propósito, para que se entenda de uma forma muito simples, propósito é a causa, é o significado, é a missão, é o porquê eu estou aqui, certo? Aquela coisa assim, porquê eu vou falar em Deus ou em si, poder superior, por que Deus me botou aqui? Por que eu estou aqui na Terra, enfim, o que eu vim para fazer? Qual é o legado que eu quero deixar? Então, isso tem a ver com o propósito. É a nossa missão. Para que eu vim? Qual é a causa de eu estar aqui? Assim como eu estou aqui hoje, vocês estão aí, qual é a causa disso? Provavelmente eu devo ter uma missão. Eu descobri numa palestra, há uns anos atrás, é como se eu tivesse recebido uma mensagem, eu acredito em Deus. Então, é como se eu tivesse recebido uma mensagem de Deus, e eu parei de. Eu estava, naquele momento, fazendo uma música que eu faço nas minhas palestras também, e terminei de fazer a música. Aí eu falei para as pessoas: gente, eu preciso falar algo para vocês. É como se eu tivesse recebido uma mensagem sobre a minha missão. E foi muito, muito interessante isso naquele momento. Eu senti algo que era a minha missão, que era a seguinte: a minha missão de vida é fazer ou tornar as pessoas mais felizes através do meu trabalho, através da minha música, através da minha comunicação, da minha fala. Então, essa é a minha missão. Se eu puder deixar a vida de vocês, de quem está me assistindo numa palestra, de quem está assistindo essa live hoje, se você sair daqui e levar uma das minhas palavras, isso vai marcar você, vai ajudar você, essa é a minha missão. Eu vou dormir muito feliz, vou sair daqui muito feliz, se vocês levarem um pouquinho de mim, assim como da Luzia, assim como da Eduarda. Então, essa é a minha missão. Com certeza, cada uma de vocês, a Eduarda, a Luzia, tem a sua missão, tem o seu propósito. Então, qual é a causa? Qual é o significado de eu estar aqui falando para vocês? O meu é esse, é tornar a vida de vocês mais feliz, que vocês sejam mais alegres, mais animados, mais motivados. Então, essa é a minha missão. E se eu deixar um pouquinho disso para vocês, eu sou mais feliz ainda. Porque diz eu li algo sobre o reconhecimento. Olha que interessante. Por mais que eu falei antes em reconhecimento, né, que as pessoas sentem a falta do reconhecimento, mas vocês sabiam que
quando se fala em felicidade, segunda-feira até a gente estaremos palestrando na COP, aqui na cidade de Veracruz, falando sobre felicidade. E o reconhecimento, quando se fala em reconhecimento, é tão interessante que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais felizes nós somos. Então, isso tem a ver com o reconhecimento, mas não no sentido de que nós precisemos do reconhecimento, mas as pessoas recebendo ajuda, recebendo um carinho, recebendo uma palavra, isso tudo tem a ver com o propósito, com a missão, com o reconhecimento, com a motivação, com os sonhos, enfim, com tudo isso. Então é muito interessante. Quanto mais a gente ajuda os outros, mais felizes nós nos sentimos. A gente vê o sorriso dos outros, mas a gente sente muito bem. Então, ajude os outros sem querer nada em troca. É muito bom. Fale aí, vocês duas aí. Acho que a Duda quer falar, né, Duda? E ela quer falar um pouquinho da história dela. Ah, verdade, Duda! Sobre os sonhos. 5 minutos para te falar, Eduardo. Quero falar sobre sonhos e sobre propósito. Isso. Qual é para ti ali? O que aconteceu? Bom, fala aí. Meu pai, que é o Marcelo, como vocês sabem, ele é artista. Ele é músico, ele é ator, ele é artista, um artista completo. Muito obrigado. É filho. Eu já ouvi muito que a fruta não cai longe do pé. E eu aceitei que era verdade e que eu queria ser que nem meu pai. E eu passei a vida inteira querendo ser artista. Quando eu tinha 19 anos, eu demorei para aceitar e para realmente entender o que eu queria ser. Eu baixei a cabeça e me ajoelhei, pedi para Deus para me ajudar a realizar o meu sonho e ser o que eu queria ser, que era ser atriz. Então, depois de grande, com 19 anos, eu comecei a fazer teatro aqui em Santa Cruz, com uma grande professora de teatro que nós temos aqui na cidade, que é a Pili Calvin, para quem é daqui conhece ela com certeza. E quando eu comecei a fazer teatro, isso mudou minha vida, porque eu realmente descobri uma coisa que eu amava muito, que me fazia ser muito feliz. Depois eu fiz mais um ano de teatro e com 20 anos, meus pais me deram um presente, um curso de teatro, TV e cinema em São Paulo, que é o melhor curso do país, que é lá na escola do Wolf Maia, onde muitos artistas, grandes artistas da Rede Globo estudaram também. Então, eu fui para lá, fui de mala e cuia morar em São Paulo, com 20 anos, nunca tinha saído do Rio Grande do Sul, não conhecia nada, super inocente, achando que todo mundo era bom. Fui para São Paulo, me joguei no mundo e vivi uma experiência fantástica. Conheci pessoas que sonhavam o que eu também sonhava. Terminando esse curso, eu percebi que entre teatro, TV e cinema, o que eu queria era TV e cinema. E era o que mais dava dinheiro, mais dava visibilidade. Então foi o que eu escolhi para minha vida. Então eu fui morar no Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, conheci pessoas fantásticas também que sonhavam o mesmo sonho que eu. E claro que um ator, seja ele da cidade que for, sonha em ir para a Globo. E esse era o meu sonho, conhecer a Rede Globo. Eu só queria conhecer, para mim estava bom. Até que eu tive a oportunidade de gravar na Globo. Eu estava meio ano morando no Rio de Janeiro e eu tive a oportunidade de gravar na Globo. E eu fui a primeira vez gravar lá e eu senti com toda a minha alma que eu estava realizando o meu maior sonho e que eu estava dentro da vida que eu pedi a Deus, que eu estava vivendo aquela vida. E nisso se passaram 3 anos. Eu vivi
3 anos uma vida dos sonhos. Eu passava o dia inteiro rodeado de artistas famosos. Eu conversava com eles, trocava ideia, tomava cafezinho com eles, almoçava com eles, gravava o dia inteiro com eles. Era a vida que eu não podia ter sonhado algo maior do que o que eu estava vivendo. E passaram-se 3 anos, eu intercalava. Eu gravava todos os dias na Rede Globo e também gravava na Record, que no Rio de Janeiro é na mesma rua. Então dá para gravar 2 novelas, uma em cada emissora, no mesmo dia, sem problema nenhum. Ah, pode E eu fazer ganhava isso, Duda. Eu sei que não poderia. Pode gravar. Eu gravava, às vezes, de manhã, Fátima Bernardes, que era ao vivo na Globo, e ia de tarde gravar 10 Mandamentos. Almoçava na Globo e ia para Record, na mesma rua. Olha às só. vezes, e às vezes eu gravava na Record 10 Mandamentos e voltava para Globo para gravar uma novela que fosse cena noturna. Aí nós passávamos a noite inteira na Rede Globo, gravando. E na Globo eu conheci muitos lugares fantásticos, além das pessoas fantásticas, eu conheci lugares fantásticos que eu nunca imaginei. Eu gravei na Sapucaí, desfilei na Sapucaí através da Rede Globo, no bloco do Comendador, para quem assistiu a novela Império. Que legal. Gravei 4 noites no Pão de Açúcar. A Globo fechou o Pão de Açúcar e nós gravamos lá 4 noites. Eu gravei em Angra dos Reis, 2 dias e 2 noites, nós ficamos lá, com tudo pago, gravando uma novela. E eu tive, assim, uma vida realmente mágica. E chegou um ponto em que eu percebi que já tinha dado tudo que eu queria, eu já tinha vivido. Não era mais novidade, não era mais o que eu queria. Eu comecei a sonhar mais alto. Eu comecei a não me sentir tão encaixada. Comecei a perceber que aquele não era meu verdadeiro sonho, não era quem eu realmente queria ser. Porque era maravilhoso, só que só era maravilhoso para mim. Eu não conseguia ajudar ninguém, não atingia as pessoas a realização do meu sonho. Era algo muito pessoal. Foi então que eu li um livro, que é A Fama, Fortuna e Ambição, do Osho, e ali dizia que era para a gente fazer o que nosso coração vibrasse. E meu coração vibrou em voltar para Santa Cruz, e eu comecei a dar aulas de teatro. E eu me encontrei de novo. E eu sentia que eu podia fazer algo além do que só dar aulas de teatro. Então eu comecei a levar os meus alunos para o Rio de Janeiro, para eles gravarem na Globo, para eles realizarem o sonho deles. E foi Que aí legal. que virou uma chave. Sim, virou uma chave no meu coração. Porque eu entendi que a minha missão não era realizar os meus sonhos, era realizar os sonhos das outras pessoas. A minha felicidade dependia de outras pessoas. Era a felicidade dos outros, era a minha felicidade. O seu sonho era realizar o sonho dos outros. Exatamente! Isso é uma loucura. Que legal. Porque é muito complicado tu colocar o teu sonho na mão de outra pessoa. Só que quando eu entendi que eles estavam colocando o sonho deles nas minhas mãos, foi que tudo mudou. Então eu juntei os dois, os meus sonhos com os sonhos deles. E eu fiz 3 anos excursão para o Rio de Janeiro com turmas para eles conhecerem a Rede Globo e a Rede Record. E foram os momentos mais felizes da minha vida. E, de novo, chegou um ponto em que eu falei com Deus, tá bom, tá bonito, mas ainda não é o que eu quero. Porque eu dava aula para 10, 15 pessoas por ano. Era 1 ano de curso comigo, para daí, vamos dizer, a formação
ser a viagem para o Rio de Janeiro. Nós ficávamos uma semana no Rio de Janeiro, gravávamos todos os dias. E eu queria atingir mais pessoas. Foi quando eu dobrei os joelhos novamente e pedi para Deus me ajudar a falar para mim qual era o meu propósito. Eu precisava descobrir quem eu era. E Deus, Aí já não é mais sonho, Duda? Ou propósito e sonho são as mesmas coisas? Tá. Meu propósito era algo grandioso, era maior do que eu. Eu não tinha descoberto meu propósito ainda. Porque o sonho é diferente de propósito? Sonho porque... Como é que eu vou explicar a diferença? É que sonho é uma coisa tão particular. É que o sonho, me parece que ele é uma coisa que é passageira, enquanto que o propósito é uma coisa para sempre. Será que pode ser essa definição? Perfeito, Luzia. Porque o sonho, tu sonha e realiza. E você pode mudar de sonho, né? É quem tu é. Isso, de propósito também pode mudar. Mas propósito é quem tu é por essência, é quem tu é. Sonho é uma coisa que tu cria na tua cabeça e realiza. Entendi. Ou nem realiza se tu não quiser. Mas o propósito é que tu dá tudo de si para viver aquilo. Eu já estou concluindo. Já vou concluir. Eu só ia falar. Pode concluir. Tá. Pode falar. Steve Jobs falava muito sobre paixão. E é mais ou menos isso. É como se a paixão tu só vai te realizar na vida quando tu sentir paixão por aquilo que tu faz. Então, eu sempre quis também, sempre contemplar o outro, como se fosse realizar o sonho do outro. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos almoçar em família, aí eu dizia, onde vocês querem jantar? Ou, sei lá. Tu que sabe. Não, onde é que vocês preferem? É como se eu quisesse, eu me sentia feliz realizando o desejo dos outros. Claro que é diferente, a gente tem momentos que, não, hoje eu quero jantar em tal lugar. Mas é muito lindo isso, quando a gente pode, através do nosso sonho, realizar o sonho dos outros. É como diz a Tati, a palestrante, né? Ganhar o seu sustento fazendo que os outros ganhem também. É isso, é muito lindo. Ajudando os outros a realizar os seus sonhos. Pode continuar. Verdade. Estamos quase no final. Para concluir, o que é... Porque assim, eu falei em sonho, porque eu tinha um sonho quando eu era criança de ser atriz. E eu realizei esse sonho, foi maravilhoso e acabou. E eu não sofri, deu tudo certo, tá tudo certo. Depois meu sonho foi ajudar os outros a realizar o sonho deles de chegar lá na Globo. E eu me vi sendo um meio. E consegui, e foi maravilhoso. E eu quero, de repente, um dia levar mais pessoas ainda para conhecer. Porque eu sei como chegar lá. Para mim é simples botar alguém na Globo, sabe? É simples. Inclusive, se você está nos assistindo e quiser ir para a Globo, pode me chamar que eu vou te ajudar. Mas, quando me ajoelhei e pedi para Deus, por favor, Deus, me mostra quem eu sou. Qual o meu propósito? Por que eu nasci? Deus me botou na mente uma lembrança que, quando eu era pequena, eu via o meu pai e a minha tia ensaiando para as palestras deles. E eu queria estar com eles. Eu invadia o ensaio deles porque eu queria ensaiar junto. Eu sabia todas as músicas de cor. Eles faziam uma palestra show. Então tinham personagens, eles cantavam. E eu sabia tudo de cor. E na minha cabeça eu pensava, eu tinha tipo 10 anos. E eu pensava assim, se meu pai ficar doente, ou minha tia ficar doente, eu posso ir no lugar deles. Eu consigo fazer o que eles fazem. E eu pensava com toda a minha alma que eu queria ser eles. E Deus botou essa lembrança na minha cabeça. E eu pensei,
eu lembrei como eu me senti a primeira vez que eu vi o meu pai e a minha tia ensaiando para uma palestra. Eles brilhavam, eles tinham um amor e eles me atingiam como público, como telespectadora. Eu era tão atingida, cativada pelo que eles falavam. Aquilo era tudo para mim. E Deus botou isso na minha mente quando eu era adulta, depois de ter vivido na Globo, no Rio de Janeiro, praia todo dia. Eu lembrei dessa cena e eu fui conversar com meu pai. Pai, eu já fiz teatro, então eu não sou uma pessoa tímida. Eu sou super estudiosa. Eu estava na época estudando filosofia. Isso fazem uns 5, 6 anos. Eu já tenho uma certa habilidade em falar em público. Então, eu quero ser palestrante. Eu nem sabia como falar isso pro meu pai, porque era tão grande ser isso, que eu fiquei com medo de que ele dissesse não, de que ele risse da minha cara, de que ele dissesse que eu não sirvo para aquilo, que eu só podia ser atriz para sempre, que esse era meu destino. E meu pai disse que eu podia. E eu me senti tão grata só por ele ter me apoiado. E, Legal. e até aí eu só sentia que eu queria ser palestrante. Até o dia em que eu pisei num palco a primeira vez como palestrante, ao lado do meu pai. E ele me ensinou como era ser palestrante. Ele me ensinou, ele me disse passo a passo do que eu tinha que fazer, de como eu tinha que falar, de como eu tinha que me portar, me vestir, minha postura. E ele me ensinou tudo. E quando eu subi no palco, Deus, eu agradeço ao meu pai e a Deus porque eu entendi que aquilo era eu, que aquele era meu propósito, que eu tinha nascido para ser aquilo. E quando me perguntam o que eu faria todos os dias da minha vida, de graça, eu daria palestras. Porque ali eu entendi que eu podia atingir 100 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. Ali eu entendi que eu podia atingir muita gente fazendo o que eu mais amava. Então, essa era a minha mensagem para o mundo. Era eu dar palestras e mostrar a vida como eu enxergo. Estudar bastante sobre vários assuntos e fazer uma palestra e melhorar um pouco da vida do outro. Ajudar os outros, ensinar os outros. E quando eu entendi isso, eu me encaixei perfeitamente na minha vida. E, para finalizar, o mais incrível é que eu não estou num palco para ensinar. Eu estou num palco para aprender. Eu não estou num palco para motivar ninguém. Na verdade, eu estou no palco para ser feliz. Então, tudo que eu achei que era para o outro, na verdade, eu recebi de volta. Então, esse é o propósito. Eu entendi que o propósito não é só o que a gente faz para o outro, mas é o que a gente recebe em troca. É um brilho no olhar, é uma palavra dizendo que, nossa, foi muito bom, tua palestra foi boa, tua palestra me modificou internamente, mudou minha vida. Eu já ouvi de pessoas, nossa, tu mudou minha vida. Pode ser que isso tenha sido exagerado no calor do momento, mas de ter ouvido isso, eu que disse para a pessoa, tu tá mudando a minha vida me falando isso. Então, isso é propósito, é quando tu te encaixa na tua vida, quando tu te encaixa em ser quem tu é, quando tu brilha fazendo aquilo. É isso. Eu quero que todo mundo encontre o seu propósito. E se não encontrou, volta lá na infância. Procura o que tu querias ser quando tu crescesse. Tu vai achar, tu vai te encontrar e depois vai me contar. Que legal, Duda. Que história bonita, viu? E assim, o que você está falando, na verdade, né? É de servir, né, Duda? Com certeza. É de servir, né? E assim,
o que é da gente aqui se a gente não servir ao outro, né? Se a gente não estender a mão, se a gente não ajudar, se a gente souber o caminho da felicidade do outro e não levar, né? Igual você fez, levando um monte de gente que sonhava ir para Globo, para Record, e você encurtou esse caminho aí que de repente, sem você, a pessoa nem chegaria. Que legal. Parabéns, Duda. Que Obrigada. bom. Muito Fico muito obrigada. feliz por você ter encontrado seu propósito. E como foi dito antes, é a paixão, é o que a gente tem. Eu trabalhei 20 anos com produção de áudio, produção de jingles, mais de 20 premiações nessa área. Depois de 20 anos, eu percebi que também tinha algo a mais. E aí eu comecei a fazer palestras, gente, faz mais de 25 anos. Vão somando aí, vocês vão ter uma ideia da minha idade, hein? 20 anos de palestra, e aí vai, né? Aqui, Mas pelas assim, minhas contas, Marcelo, deu 35. 39, quase. Eu fiz mais de 1.000 trabalhos, olha o que é isso, mais de 1.000 jingles, são propagandas comerciais com produção, enfim. Mas assim, depois disso, eu também eu uso a minha música hoje, até por ser musicoterapeuta, eu uso a música nas minhas palestras, que é algo diferente. Nós usamos dinâmicas também. Então, assim, o propósito ele pode ser mudado ao longo do tempo. E a gente vai se encaixando, vai vendo o que mais te dá paixão, o que mais te dá brilho. E é isso. Então, assim, a gente está finalizando, já são 9h04, pelo meu horário ali. Cada uma, rapidinho, então, uma mensagem final. Eu agradeço, em primeiro lugar, a quem está aqui nos assistindo ainda, e fico muito feliz, independente de quem está nos assistindo, que você possa ter levado aqui um pouquinho do nosso brilho, do nosso coração, a nossa paixão também, para que você possa descobrir a sua paixão. E se você precisar de ajuda, a gente está aqui também para ajudar, ok? Fica essa minha mensagem. Sonhe, realize, busque o seu propósito. Deixo a minha mensagem final, então, e hoje a gente encerra, então, essas 3 lives que a gente fez, segundas-feiras, nas últimas 2 e hoje, e deixo a Eduarda e a Luzia também para finalizar com a mensagem. Quer falar primeiro, Duda? Eu falo. Posso falar? Tu finaliza Pode daí falar. uma mensagem bem bonita para nós. Pode Eu quero falar. dizer que na vida da gente, quando nós somos crianças, a gente tem o propósito de passar de ano, por exemplo. Quando a gente é adolescente, a gente tem o propósito de passar no vestibular, de ficar com uma pessoa que a gente ama. A gente está começando, tem um propósito. Quando a gente vira adulto, a gente tem um outro propósito. E quando a gente envelhece, provavelmente a gente tem outro propósito. O que eu quero dizer é que tá tudo bem mudar de propósito. Porque um propósito não é algo estagnado na nossa vida. Ele não nos deixa presos, estagnados só em uma coisa. Assim como sonhos, propósito também pode mudar. Eu falei para vocês aqui que meu propósito é que é fazer palestras, através da minha voz, da minha comunicação, atingir muitas pessoas. Mas pode ser que mude. Pode ser que daqui 10 anos eu tenha outro propósito. E tá tudo bem. Então, tenha propósitos na sua vida. E não precisa se culpar se seu propósito mudar. Tá tudo bem. Aceite quem você é. Porque nós mudamos o tempo todo. Então, a nossa vida, nossos sonhos, nossas metas e o nosso propósito também pode mudar. Essa é a minha mensagem. Se aceite como você é. Tá tudo bem. Muito bem. Bom, eu diria o seguinte sobre sonhos, né? Que na verdade, assim, você consegue o que você quiser. Só que, assim, não significa que seja só isso que a Duda falou inicialmente, né? Que é melhor sonhar, né? Porque, assim, sonhar é mais fácil, é mais cômodo, né, gente? E a questão do realizar
é que é puxado, né? Então, o que acontece, assim, é que a gente muitas vezes desiste, né, diante das dificuldades, mas eu acredito que as pessoas mais incríveis da história, as que mais tiveram sucesso, não foi fácil para elas, assim como não é fácil para ninguém, e elas conseguiram e se tornaram referências para a gente, o que a gente estuda hoje, o que a gente se inspira, o que a gente lê, porque elas não desistiram dos sonhos delas. Então, assim, é um caminho puxado. Não vou dizer que não gosto de usar a palavra difícil, mas vou usar aqui, enfim, vou dizer. Não vai ser fácil, não vai ser só flores, não vai ser um caminho tranquilo, mas assim, aproveita a jornada e vai confiante e não desiste, porque você vai alcançar o seu objetivo, o que você realmente sonha, encontrar o seu propósito lá na frente. Tá? E essa nossa terceira live, obrigada, Marcelo, obrigada, Duda. Eu Obrigada, aprendi muito com vocês. Obrigada por vocês me acolherem tanto, assim. Eu sou uma pessoa que acredito muito na espiritualidade e nos planos de Deus, e que a gente está aqui com as pessoas que a gente já viveu em outros momentos. Então, assim, vocês com certeza, eu não tenho a menor dúvida que vocês já fizeram parte da minha vida e a gente só se reencontrou aqui. Como eu disse uma vez para a Duda, eu acredito que nós somos todos ligados por uma linha invisível, e aí, com o tempo, a gente se perde, enfim, mas uma hora a gente se encontra. E é isso. E assim, verdade. muito obrigada pela generosidade de vocês, viu? Nós que agradecemos aí a ti, Luzia também, a gente se conheceu agora praticamente um mês atrás e está sendo muito bom, a gente também aprende, e todos nós aprendemos uns com os outros. Sim. E para finalizar então, gente, busque sonhar, busque realizar, tenha propósitos, busque a sua missão de vida, dê sentido à sua vida. A gente precisa encontrar o sentido para o que a gente faz. Isso é o que é mais importante. Se apaixone pelo que você faz, pelo que você gosta. Goste do que você faz e dê sentido à vida. Ok? Um grande abraço, então. Obrigada a todos que nos assistiram até agora. Isso, um abraço. Sem vocês, isso não estaria acontecendo. Com certeza. Assistiram, interagiram. Obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Se quiser nos adicionar, para mandar uma mensagem, sinta-se bem à vontade. A gente está aí para ajudar também. Grande abraço. E em breve a gente se vê de novo aí. A gente vai sempre anunciando isso aí. Que Deus abençoe a todos. Beijo. Deus, abraço. Beijo, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.